Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Hora da Palavra para um momento de oração e meditação que hoje vai acontecer em Efésios 6:10, onde nós falaremos sobre a armadura de Deus. Antes de nós começarmos, quero te convidar, se você ainda não segue a gente aqui no canal, clique em inscrever-se, clica nesse sininho do lado para que você possa receber notificações e deixe também o seu like aí para nos ajudar a multiplicar essa mensagem para outras pessoas. Hoje nós vamos ficar aqui em Efésios 6:10, onde falaremos sobre a armadura de Deus, e esse estudo foi inspirado no estudo feito pelo pastor Rodrigo Aldeia e que, por ser de extrema importância, eu escolhi hoje trazer aqui para também compartilhar com você e multiplicar essa mensagem. Efésios 6:10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes também, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e provavelmente você já ouviu falar algumas vezes sobre a armadura de Deus, sobre revestir-vos da armadura de Deus, sobre a importância de nós nos revestirmos dessa armadura para as batalhas espirituais. Mas aqui Paulo ele nos traz atenção para um ponto que a gente deve fazer antes de nos revestirmos dessa armadura. E só para a gente aqui abrir um parênteses, nesse estudo feito pelo pastor Rodrigo Aldeia, ele traz o seguinte conhecimento. Naquela época, eles falavam de guerra, naquela época eles falavam de armadura, de espada, de batalha, com muita propriedade, porque os povos viviam em guerra. Então Paulo conhecia, Paulo sabia do que ele estava falando, e o pastor Rodrigo Aldeia nos diz que, naquela época, uma armadura judaica, uma armadura romana, pesava em média 45 quilos. Tinham as partes da armadura, que pesavam 35 quilos, e tinha a mochila pessoal do guerreiro com os seus itens de alimentação, enfim, para que ele pudesse passar longos períodos no campo de batalha, que pesava cerca de 10 quilos. Então a gente vê que um soldado ele vai para a guerra ali, literalmente, com média de 45 quilos. E aí nós vamos aqui fazer o seguinte entendimento. Imagine você agora tendo que segurar uma armadura de 45 quilos. Nós vamos, a partir disso, ter a clareza de que esses soldados, antes mesmo de pensar em armadura, eles estavam fisicamente preparados, eles eram fortes, eles eram robustos, eles tinham essa força física para poder vestirem essa armadura de 45 quilos e andar durante dias, correr, fugir, se esconder, atacar. Eles não usavam armadura parados, eles precisavam ter movimentos rápidos, eles precisavam ter condição de se movimentar com aquela armadura. E se a gente fosse colocar dentro do campo de batalha, se a gente for imaginar a gente numa guerra mesmo, a gente vai ter a convicção, o entendimento de que a guerra não tem hora para acabar. Ela pode ser mais curta, mas ela pode ser também mais longa. E esses soldados tinham que estar firmes, resistentes, perseverantes, fortes, sempre criando novas estratégias, sempre buscando um novo formato para
combater ali o combate no campo de batalha, literalmente falando. Então, entendendo tudo isso, toda a rigidez da situação, entendendo toda a dificuldade de se locomover com armadura, com uma sandália no deserto, sem mantimento, sem, enfim, tudo isso envolvia uma estrutura emocional, uma estrutura física muito forte. Então, antes mesmo dos guerreiros usarem aquela armadura, eles precisavam estar fisicamente e mentalmente preparados. E aqui, hoje, nós não vivemos em guerra física, mas sim uma guerra espiritual, e Paulo nos dá a seguinte orientação: antes de vocês se revestir de toda a armadura de Deus, no versículo 11, ele nos diz no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa ser mentalmente, para que você possa ser espiritualmente sarado, robusto, forte, musculoso, e aí sim você tenha condição de vestir toda essa armadura que fisicamente ela tinha um peso de 45 quilos e espiritualmente ela também tem um peso. E principalmente quando nós vamos para guerras espirituais, quando nós estamos orando por uma causa, por uma cura, por um milagre, por uma família, pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa saúde, pela saúde de um filho, de um ente querido, quando nós estamos nessa guerra espiritual em oração, nós não temos data para terminar. Isso pode durar uma semana, um mês, pode durar anos. Só o Senhor é quem sabe. E diante disso, a pergunta que eu te faço é: o quão preparado, o quão fortalecido você está para suportar esses períodos no campo de batalha, para sustentar toda essa armadura? Se o guerreiro não fosse forte, ele não teria condição de levantar um escudo, ele não teria condição de movimentar com habilidade uma espada. E assim também nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque se eu conheço muito a palavra, se eu tenho hábito de leitura, enfim, mas diante de uma situação, diante de um acontecimento, a minha mente ela se abate e eu não quero nem levantar da cama, eu estarei fraco para manusear a armadura de Deus. Eu não vou querer orar, eu não vou querer ler a palavra, eu não vou querer nem levantar, eu não vou querer louvar. Então, nós, antes mesmo de nos revestirmos de toda essa armadura, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos primeiramente suportar a armadura e depois possamos encarar o campo de batalha e os seus imprevistos. E o principal que eu quero compartilhar com você e despertar o seu entendimento é que as guerras espirituais, elas não são uma coisa distante, elas não são uma coisa que acontece na igreja, elas não são uma coisa que acontece só para quem viveu situações X, Y, Z. As guerras espirituais, elas já estão acontecendo exatamente agora, nesse momento, e a grande maioria delas vai acontecer dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, com os nossos pensamentos, com a forma com que nós encaramos as notícias, os fatos, os acontecimentos, as circunstâncias. Tudo isso é a guerra espiritual acontecendo. E se você, diante de uma notícia de falta de recursos, de enfermidade, você já se abala, você já se enfraqueceu, você não tem condições de usar a espada, que é a palavra de Deus, você não tem condições de usar o escudo, que é a fé, você já foi abatido, e aí você não consegue desfrutar da armadura. Por isso é muito importante você entender que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então a minha oração é que você, nesse momento, tenha a clareza, que o Espírito Santo possa te dar o entendimento, possa te revelar que, querendo ou não, crendo ou não, entendendo ou não, preparado ou não, nós já estamos no meio de uma guerra que é espiritual e que acontece na nossa mente em todo o tempo, diante de uma notícia,
diante de uma situação, de um fato, seja ele bom, seja ele ruim, a forma com que nós encaramos isso faz toda a diferença. Se eu me abato e não quero nem levantar da cama, eu não consigo nem usar as armaduras. Se eu entendo e me aposto da fé, se a minha mente está fortalecida e eu faço uma estratégia de oração, de busco alguém para me ajudar, e aí sim a gente vai para a guerra preparado. Então a minha oração é que o Espírito Santo te dê revelação e entendimento dessas guerras que já acontecem, que você possa parar o que você está fazendo e começar a se preparar para a batalha. Busque ao Senhor, se fortaleça no Senhor, clame pelo poder do Senhor em ti, para que você possa suportar, para que você possa avançar, para que você possa ter condição de carregar a armadura de Deus e passar pelo campo de batalha. E no versículo 13 ele diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, havendo passado pela batalha, ficar firmes. Esse firmes não é na armadura, não é na estrutura, e sim na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, em quem nós somos, na nossa fé. Óbvio que a armadura vai sofrer danos, vai sofrer lesões, vai sofrer, enfim, mas diante de tudo isso, passada a situação, nós permanecemos firmes, com a nossa mente saudável, com os nossos pensamentos saudáveis, com a nossa caminhada com o Senhor. Então que você possa buscar ao Senhor a força do seu poder, o seu entendimento e se prepare para uma guerra espiritual que é real e que está acontecendo agora. Guarda sua mente, peça para que o Senhor te revista de sabedoria, de entendimento, de maturidade, de discernimento, para que você possa entender como guerrear no mundo espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não adianta bater boca, não adianta brigar, mas sim nos fortalecer no Senhor e nos revestirmos de toda a armadura para guerrear no mundo espiritual. Espero que esse vídeo tenha abençoado o seu dia, te traga um entendimento de algo que está acontecendo, que não é brincadeira e que você possa, diante disso, tomar uma atitude. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.